Veja como é fundamental a mobilização dos trabalhadores. Eu sei que há segmentos entre nós que não engolem o nível de organização que os trabalhadores conseguiram ter no nosso país, mas é fundamental que os trabalhadores continuem se organizando. Ontem nós tivemos aqui uma comissão grande, participativa, representativa dos flanelinhas. Vejo que hoje já tem aqui representantes mais uma vez. Ontem tivemos a oportunidade de ouvir aqui quais são as reivindicações. Eu acho que uma das grandes formas, vereador Renilson, de nós avançarmos em qualquer administração, com qualquer perfil, desde que tenha o mínimo de um perfil democrático, é ouvir os clamores, ouvir as queixas, ouvir as propostas. Porque muitas vezes a gente se recusa a abrir diálogo, a abrir debate e deixa de ouvir reivindicações que, na verdade, são auxílio a melhorar a forma de fazer as coisas, de administrar. E ontem eu acho que aqui nós tivemos esse exemplo. O presidente desta casa recebeu, junto com a comissão de vereadores, os representantes dos flanelinhas. Eles colocaram aqui as angústias que eles vivem, angústias de pessoas que nós sabemos que trabalham de forma honesta. É um trabalho informal, é verdade, o que já penaliza muito a situação deles. É um trabalho que não é reconhecido, o que diminui ainda mais, né, a força deles como categoria, mas que é um trabalho que existe na cidade. E as reivindicações que eles colocaram ontem, do meu ponto de vista, são reivindicações perfeitamente plausíveis, justas, legítimas e de fácil tratamento. Eu procurei ontem na audiência sintetizar o que é que era e vou expressar aqui o que consegui abstrair do diálogo que nós tivemos. São duas, basicamente, as reivindicações dos flanelinhas que estão mobilizados nesse momento em função da instalação dos parquímetros ali naquelas áreas do mercado. Eles que atuam lá há muito tempo. Inclusive, aqui nós ouvimos depoimentos, não atuam de forma desorganizada, não. Ajudaram a organizar ruas que existiam ali, que estavam no abandono, e eles, pela necessidade da dinâmica do trabalho deles, ajudaram a organizar. Procuraram alguns deles se profissionalizar. É verdade que outros, eu vi ontem aqui o vereador Jailton dizer que não atenderam ao clamor de profissionalização, é que nós temos que entender o perfil desses trabalhadores. São trabalhadores, muitas vezes, que não tiveram a oportunidade sequer de se alfabetizar. Nós ouvimos aqui depoimento ontem. Então, às vezes, a pessoa não vai fazer um curso de preparação específica para uma determinada área, não é porque não quer, não. É porque a sua condição objetiva de vida não permite. Mas muitos também tiveram, trouxeram aqui certificado, comprovando que estão procurando se especializar para atender melhor naquele serviço, ainda que seja informal, aquele serviço que fazem. Mostraram para nós que eles não são apenas guardadores de carro. Eles lavam carro, eles ajudam as pessoas na manobra do carro, eles guardam os carros, eles interagem com as pessoas. Eu ouvi de vez em quando algum depoimento de coações, né, algumas pessoas, mas a coação, esses que estão aqui nessa mobilização, pelo que eu acompanho, até onde eu acompanho, são pessoas que estão lá há muito tempo e que não têm nenhum interesse em coagir ninguém, porque eles, inclusive, dependem de uma boa relação com as pessoas que chegam lá com seus carros. Eu sou testemunha, eu sou usuário do estacionamento do mercado municipal. E eles dependem, evidentemente, de uma relação que estabeleça um mínimo de confiança e de respeito entre eles e as pessoas que usam o estacionamento do mercado. De sorte, é verdade que a gente, de vez em quando, nas ruas, é vítima de situações de coações. Mas aqueles que estavam aqui ontem, pelo que nós percebemos, pelo que eu conheço de lá, não são os que têm interesse nesse tipo de ação. Pelo contrário, eu acho que eles, inclusive, desestimulam pessoas estranhas que chegam com esse tipo de comportamento, porque iriam era afugentá-los de lá também, iriam prejudicar a relação que eles tentam estabelecer com os usuários do estacionamento do mercado. Então, vejam, a gente precisa conhecer essa realidade para poder fazer avaliações, ter juízos de valor e não já ir com avaliações preconceituosas, com avaliações autoritárias, com avaliações que terminam prejudicando pessoas que, ao final das contas, nós temos que lembrar, são chefes de família. Ontem aqui nós ouvimos depoimento de pessoas que sustentam as suas casas exatamente daquele tipo de serviço que prestam de forma informal
no mercado. Nós não podemos fazer pouco caso disso. E quais foram as reivindicações, voltando ao que eu queria tratar? Basicamente foram duas. A primeira delas, que eles tenham assegurado o direito de, mesmo a Prefeitura Municipal de Aracaju, instalando no espaço das áreas do mercado os parquímetros, eles poderem continuar fazendo o que sempre fizeram. Ouvi aqui que eles têm avaliação de que possivelmente haverá uma redução do que eles oferem mensalmente, né, com os serviços que prestavam ali, porque o parquímetro vai chegar, vai ficar com uma parte do dinheiro que antes ia todo para a mão deles, né, através de gratificações. Mas eles explicaram que mesmo com o parquímetro, a presença deles lá no mercado se faz ainda justificada pelo fato de que o parquímetro não lava carro, pelo fato de que o parquímetro não ajuda as pessoas que têm dificuldade de manobrar nos estacionamentos, de manobrar, pelo fato de que o parquímetro está sendo instalado, mas como nós ouvimos aqui, não garante segurança a ninguém que estaciona seu carro, né? Então a presença deles continuará se fazendo necessária. Lembraram aqui, inclusive, que em outras áreas da cidade, em que nós já tivemos experiência de instalação de parquímetros, eles, os flanelinhas, continuaram convivendo com os parquímetros e conviveram sem conflitos. Tem um know-how acumulado com isso, tem um savoir-faire, eles sabem como lidar com essas coisas. Então a primeira reivindicação é essa. Eles não são, a princípio, eu ouvi alguns colocarem, não, eles são contra a instalação. Não ouvi aqui eles falarem contra a instalação dos parquímetros. Ouvi eles dizerem o seguinte, olha, mesmo com a vinda dos parquímetros, nós queremos continuar ali naquela área. Isso eu acho perfeitamente razoável, né? E eu acho que é necessário que se dê ouvidos a esse clamor. E a segunda reivindicação é uma reivindicação que mostra uma maturidade também, digamos assim, do trabalhador que atua nesse serviço informal. Qual é? É a de eles poderem ter uma parcela dos flanelinhas absorvida pela empresa que está se instalando instalando os parquímetros aqui na nossa cidade, para eles atuarem como funcionários dessa empresa. Por isso, inclusive, já arguíram que tem alguns que já têm formação, por isso a necessidade, como o presidente bem encaminhou aqui, do envolvimento da Fundate nesse sentido. Essa é uma outra reivindicação, que evidentemente depende de preparo. Certificados estão ali mostrando, já tem certificados de preparação para lidar com essas situações. Então são duas reivindicações muito razoáveis, duas reivindicações que são reivindicações legítimas, não podem ser desconsideradas. Eu, inclusive, sobre essa questão do trabalhador que atua na empresa que vai explorar os parquímetros, eles já começaram ali, e eu andei observando, ontem tive a oportunidade de passar e ver, é uma coisa que a gente vai precisar debater, são as condições em que esses trabalhadores ficam, mas isso vai ficar para um outro debate que eu pretendo trazer aqui mais na frente. No entanto, queria reforçar aqui, portanto, essas reivindicações, dizer que ontem tive a oportunidade, tive uma audiência com o superintendente da SMTT, Nelson Felipe. Já antecipei essas reivindicações para ele, embora tenha dito, olha, quem vai falar pela Câmara é o próprio presidente, que foi quem se comprometeu com os flanelinhas a falar com Vossa Excelência, falar com a secretária Jorlise, falar com a presidente da Fundate. E, em bom momento, o presidente, cumprindo o que acordou aqui ontem, nos informou já aqui que agora, logo mais às 11h30, teremos uma reunião com a presença da secretária Jorlise. De sorte que eu acho que há como, né, evidentemente, aí a administração municipal é quem vai ter a palavra final sobre isso, mas entendo que o que está sendo reivindicado é algo muito razoável, de que não há problema grave no atendimento dessas questões e que nós precisamos compreender, sobretudo no momento que todo mundo está falando em crise, que as pessoas percebam, principalmente o administrador, que quando a crise chega, ela chega com mais intensidade exatamente para o pequeno. A crise chega para o município, para o gestor, chega para o empresário, mas ela não pesa tanto como ela pesa para o trabalhador e ainda mais o trabalhador informal. Então, se você pega um momento de crise e ainda um momento que você tira a oportunidade de sobrevivência de uma parcela da população,
realmente é muito complicado. Eu sei que é uma relação de difícil trânsito, porque ainda há muito, vereador Renilson, Vossa Excelência sabe disso, muita falta de regulamentação em relação a essas questões, mas aqui tem que prevalecer, evidentemente, os princípios gerais do direito, da administração pública, o bom senso, né? E eu quero aqui apostar que a administração municipal de Aracaju vai fazer valer esses princípios e nós vamos conseguir resolver da melhor forma essa questão. É o que torço, trabalho e reivindico junto com vocês essas questões. Pois não, vereador Renilson, ouço Vossa Excelência com muita atenção. Vereador Irã, eu escuto o seu pronunciamento com muita atenção, até porque todo mundo sabe as minhas posições. É uma posição clara. Eu sou aliado do prefeito, sou da bancada, mas você sabe que muitas das vezes eu tenho minha posição clara também. E nessa aí, posso lhe assegurar, eu também estou do lado dos flanelinhas. E vou tentar, de todas as maneiras, solucionar esse problema, porque eu acho que é um problema social. Sim. Ah, mas não pode regulamentar? Pode. Só basta que bom senso tem que prevalecer. Vossa Excelência sabe o que é bom senso. E isso é um bom senso. Então, conte com o meu apoio. Parabéns pelo profissional de Vossa Excelência. Muito equilíbrio, como sempre, Vossa Excelência. E com muita ética nas suas palavras. Parabéns, vereador. Que bom, vereador. É bom saber que Vossa Excelência estará também dando um reforço a essa batalha, que parece que é uma luta que aqui na Câmara teve uma boa acolhida por parte dos vereadores. E eu tenho certeza que, em função também do que conheço da secretária Jorlise, do Nelson Felipe, eles estarão ouvindo e espero que atendam ao clamor dos flanelinhas. Desejo sucesso a vocês, contem conosco e vamos torcer para que tudo dê certo.